pessoal, meu nome é Sérgio Wagner, sou médico formado pela Universidade Federal de Rio Grande. Fiz a minha especialização em Medicina de Família e Comunidade, Medicina Preventiva. Sou formado também em Medicina do Trabalho em Porto Alegre. Fiz também a dependência química aqui na FURG e sou atuante em clínica médica e a nível de consultório, além da ASPREV, que é a Associação de Saúde Preventiva Filantrópica, que nós já fazemos trabalho há anos. Bom, hoje fui convidado a falar sobre tabagismo. Tabagismo, como você sabe, é uma droga, assim como outras, é uma doença crônica, assim como diabetes, pressão, vai ter isso para o resto da vida, assim como álcool, assim como dependências ilícitas. Tá? E quando eu falo em tabagismo, vocês podem estender às outras drogas, inclusive a lista álcool e assim por diante. Né? A terapia do grupo é muito importante para a obtenção do resultado. Além da terapia cognitivo-comportamental, existe a terapia medicamentosa, que é muito necessária. Enfim, é bastante complexo, tanto é que é a segunda droga mais difícil de se obter o resultado da abstinência, ou seja, parar de fumar. Mas a nicotina é uma droga que poderia evitar mortes, a mais evitável, que poderia evitar mortes e doenças no planeta, porém não é feito muita coisa. Ela age no sistema nervoso central em 10 segundos, ela melhora a performance física, a sensação do prazer, do bem-estar, melhora a memória, a concentração e relaxa. Costumo também falar que ela é um antidepressivo, um ansiolítico ao mesmo tempo. No momento que para de fumar, existe a falta da dopamina no cérebro, ou seja, a substância que causa o prazer. Só a nicotina faz isso. Ela é uma droga legalizada, infelizmente, ela é mortal e causa essas dependências, principalmente química, mas isso depende muito de cada pessoa. Existem pessoas que fumam 3 carteiras e não são muito dependentes químicas, ao invés de pessoas que fumam uma carteira e são mais dependentes químicas. Isso depende muito da tragada, da inalação, uma série de coisas. O dependente químico é aquele que realmente não consegue parar de fumar, necessita do vício. Ele acorda de madrugada, ele acorda fumando. A dependência maior de todas é a dependência da associação de comportamentos e hábitos, costumes que o fumante carrega. Por exemplo, a associação do cafezinho, chimarrão, o álcool, o telefone, WhatsApp, computador, pega ônibus, sai do ônibus, vai para o trabalho, acorda ao dormir. Então a gente acha que esses comportamentos estão muito enraizados. Por isso que o fumante, e aliás, como todo dependente químico em geral, ele precisa mudança nos comportamentos. E também o cigarro tem uma dependência psicológica, ou seja, aquela coisa que você acha que não consegue sobreviver, fazer nada mais sem o cigarro. Bom, sintomas, as doenças mais comuns geralmente são os cânceres do pulmão, 90% dos cânceres realmente são relacionados ao pulmão. Existem outras, mais de 55 tipos de doenças. O cigarro ele mata mais ou menos 200 mil pessoas no Brasil por ano. Ele mata no planeta em torno de 6 milhões por ano. As doenças geralmente acontecem lá pelos 40, 50 anos, porque as pessoas fumam bastante. E por incrível que pareça, ele mata mais do que muitas drogas e outras coisas associadas. Por exemplo, ele mata mais do que acidentes de automóveis, de cocaína, de heroína, de álcool, incêndios de carros, incêndios em geral, e a AIDS, somados juntos. Portanto, o cigarro ele mata muitas pessoas e nós não sabemos muito sobre ele. Ele tem mais de 4.700 substâncias, mas o principal de todos a gente sabe que é a nicotina. É ela que causa o vício, a dependência química. O palheiro, quer dizer, enrolado, ele equivale por 3 cigarros comuns comprados, né? Então a gente acha que o em ramas, que ele é muito fraco, não, ele é pura nicotina. Na verdade, é ele que realmente dá a dependência química. Como eu falei antes, as doenças são inúmeras, né? Desde infarto, derrame cerebral, enfisema, angina, DPOC, que é enfisema, né? Câncer de laringe, de bexiga, colo do útero, enfim. O cigarro, em suma, ele dá o entupimento das artérias, ou seja, da cabeça até o dedo do pé. Então, nós temos principalmente os infartos, os AVCs isquêmicos, né? E quem tem 3, 4 doenças crônicas associadas, como, por exemplo,
pressão alta, diabetes, colesterol alto, correm muito mais risco com o cigarro associado. Pessoal, os sintomas que vão acontecendo ao parar de fumar são mais variados possíveis. Depende muito de cada pessoa, depende do perfil, caráter, depende do local de trabalho, se ele já tem doenças associadas, principalmente psiquiátricas, se ele faz uso de medicamento ou não. Mas as principais seriam tosse seca irritativa, dor de garganta, uma irritação, tremores nas extremidades, formigamento nos braços e nas mãos, nada mais do que a melhora da circulação para aquele local. A fissura, que é a vontade, às vezes incontrolável, né? A ansiedade e depressão, quase que 100% tem esses sintomas. A insônia, em torno de 30%, e é uma coisa muito passageira, dor de cabeça também muito passageiro. Enfim, existe um número infinito de sintomas. Claro que o cérebro, o subconsciente, ele interpreta isso como uma coisa muito ruim e acabam voltando, ou seja, as famosas recaídas. Com o nosso trabalho, ele fica mais consciente, a pessoa entende melhor e acaba sabendo que isso é uma coisa muito passageira. Pessoal, para parar de fumar existem 4 regras fundamentais, ou seja, as leis. A primeira, não se fuma em jejum. A segunda, não se fuma dentro de casa, mesmo porque você fuma 2 vezes de forma ativa ou passiva. A terceira regra mais importante seria a desassociação de comportamentos e hábitos. Não se fuma cafezinho, chimarrão, álcool, computador, WhatsApp, essas coisas. Então, desassociar isso. E a quarta regra é fumar cada cigarro pela metade e reacender ele numa próxima etapa. Somos feitos de hábitos. Hábitos alimentares, hábitos de higiene, hábitos afetivos, hábitos. Mas por nosso azar não existem apenas hábitos bons. Tem alguns ruins, muito ruins. O assunto desse vídeo vai ser justamente um dos piores deles, o hábito de fumar, e sobre como se livrar desse hábito. Afinal, por aqui a gente fala de qualidade de vida de uma forma geral. E não adianta nada você se alimentar de forma maravilhosa, fazer os melhores exercícios para atingir todos os seus objetivos, se você mantém outros hábitos que acabam jogando tudo isso no lixo. E nem precisamos falar que o cigarro é responsável direto por várias doenças, né? Isso todo mundo sabe. Mas aí que entra o ponto onde queremos chegar. Todo mundo sabe que fumar faz mal, mas por que é tão difícil parar? E como é que é possível fazer para parar de uma vez por todas? Encontramos e compilamos muitas informações interessantes sobre o cigarro, sua composição e os males que ele pode causar. Mas caso você queira apenas saber como fazer para parar de fumar, então pode pular direto para o minuto 13h30. Certo? Então vamos lá. Para responder essas perguntas, vamos mergulhar um pouco nos ingredientes do cigarro. Quando um cigarro é aceso, mais de 7.000 substâncias químicas são liberadas, sendo 69 delas diretamente ligadas ao câncer. Alguns desses produtos químicos são a acetona, aquela usada nos removedores de esmalte, sabe? O arsênio, geralmente utilizado nos venenos para ratos, e outros compostos perigosos, como monóxido de carbono, chumbo e, é claro, a substância estimulante, principal responsável pela dependência que todos já conhecemos muito bem, a nicotina. Em apenas 10 segundos, a nicotina atinge o cérebro e estimula a liberação de adrenalina, criando uma falsa, curta e viciante sensação de prazer e energia. E o pior é que seu corpo cria rapidamente uma tolerância à nicotina, aumentando inevitavelmente a vontade de fumar e fazendo com que você fume mais e mais buscando atingir as mesmas sensações daquele primeiro cigarro. Além da questão química, a dependência ao cigarro também está associada ao comportamento, mais especificamente à associação de prazeres. Por exemplo, tomar café e acender um cigarro, sair do trabalho e acender um cigarro, tomar uma cerveja acompanhada de um cigarro, tudo isso também gera dependência. E um passo muito importante no processo de parar de fumar é conseguir identificar e lidar com esses sintomas. Saber, por exemplo, que a sensação de abstinência pode durar de 15 a 20 minutos e vai diminuir com o passar do tempo. E que a primeira semana é a pior, pode te preparar para esses momentos. Mas claro, lutar contra os sintomas da abstinência é uma batalha individual, e cada um vai aprender a lutar a sua. Um método que pode ajudar é manter sua mão e sua boca constantemente ocupados, fazendo algo simples como mascar um chiclete enquanto mexe numa moeda, ou segurar um canudo na boca e respirar através dele pode servir de estratégia que imita o hábito de fumar um cigarro. Você também pode usar outros métodos para aliviar o estresse no lugar do cigarro. Pratique técnicas de respiração profunda e de meditação, ou até mesmo exercícios rápidos, como correr em volta da quadra ou fazer apoios. O estímulo dos neurotransmissores produzidos pelo exercício, como a endorfina, traz as mesmas sensações prazerosas do cigarro, com uma duração mais prolongada. Algumas pessoas se dão bem fazendo listas, como listas de tarefas ou treinos de corrida, para se manterem ocupadas quando a ansiedade bater, e elas podem servir como distração cognitiva. Você também pode escrever os benefícios de parar de fumar e os prejuízos que o cigarro já te trouxe. Fazer uma lista mesmo. E você já experimentou guardar em um cofrinho o dinheiro que usaria para comprar cigarro? Sentir o peso no bolso pode ser um ótimo estímulo para algumas pessoas, facilitando o processo de parar de fumar. Faça as contas
E se você já fez, faça de novo. Controlar atividades que possam ser gatilhos para a vontade de fumar também é algo crucial. Se você fuma depois de assistir TV, tente não utilizar o controle remoto para desligá-la, ou troque a TV por um jornal ou um livro. Você combina o cigarro com álcool ou café preto? Então beba menos, ou troque o café por outras bebidas, como chá e água. Quer fumar? Pode fumar. Mas você tem que sair da peça onde estão as pessoas e ficar em pé, sozinho, em um lugar silencioso e fumar lá, sem comer nada, nem beber nada e nem nenhum outro tipo de distração. A ideia é você mensurar o valor exato que um cigarro tem para você se você tiver que trocar o cigarro por outros prazeres. Se fumar estiver relacionado a não falar com ninguém, nem beber, nem ver TV, nem estar relaxado em casa, nem nada que você considere prazeroso, então essa pode ser uma dica poderosíssima para você começar a largar o cigarro. Situações de estresse, tristeza, solidão, tédio, etc., também favorecem o uso do cigarro como relaxante, como um alívio. Alguns fumantes acham que os cigarros estimulam a serem criativos, e assim fumam mais quando estão trabalhando. Outros fumam mais quando estão contentes ou se divertindo. Isso varia de pessoa para pessoa. A questão toda é que o cigarro acaba se tornando um amigo fiel nos momentos em que o fumante não teria mais ninguém a recorrer. E além disso, o cigarro não afeta apenas o fumante. Algumas pesquisas mostram que não fumantes casados com fumantes têm 20% a mais de chance de desenvolver câncer de pulmão e doenças cardíacas do que pessoas sem contato direto com fumantes. Em crianças, a inalação da fumaça pode aumentar as chances de desenvolver doenças respiratórias que vão desde asma e irritação nasal até câncer de pulmão e morte infantil súbita. Isso não é terrorismo, é só buscar os dados do Instituto Nacional do Câncer e no site da Organização Mundial da Saúde, que considera o tabagismo como a principal causa evitável de morte. Isso porque o problema não é apenas o câncer de pulmão, mas vários outros cânceres, além de enfisema, infarto do miocárdio, bronquite crônica, sinusite, derrame cerebral e envelhecimento prematuro da pele, que são também causados ou agravados pelo tabagismo, entre inúmeras outras doenças. O monóxido de carbono presente na fumaça do cigarro não permite que a quantidade adequada de oxigênio alcance os tecidos dos órgãos do seu corpo, podendo levar ao infarto do miocárdio. Nas gestantes, ele diminui o oxigênio que chega ao bebê, trazendo problemas ao seu desenvolvimento e aumentando os riscos de aborto. Já a nicotina, por sua vez, diminui o calibre dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue pelo corpo, além de causar aumento da ansiedade em pessoas predispostas. Enfim, dá para perceber o porquê de tanto alarde em relação ao cigarro, não é? Então vamos entrar no ponto mais importante desse vídeo. Como parar de fumar. Como parar de fumar? Na tentativa de se livrar do vício, logo aparecem sinais ligados à falta de nicotina, como irritabilidade, raiva, ansiedade, insônia e ganho de peso. Foi um prazer enorme estar com vocês, pena que o tempo é curto, porque esse tipo de trabalho sobre a dependência química e tabagismo ele levaria 24 horas e não para o assunto. Mas quem quiser contar com os meus trabalhos, o meu WhatsApp ele é público, vocês podem estender para familiares, parentes, amigos, enfim, é o 999-539409, ou a nível de consultório, na Visconde de Paranaguá, 206, falar com a secretária. Para essa causa nobre, que eu sempre faço esses trabalhos há anos, né? Então, meu contato, pode contar comigo, horário que quiserem, que prontamente estarão inscritos e chamarei vocês. Um forte abraço, a todos um bom dia e muito obrigado pela colaboração.